primeiro lugar, é preciso que se compreenda bem, digamos, as circunstâncias deste julgamento. Qual é o crime imputado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste julgamento? É muito simples e muito clara a acusação. Haver recebido um apartamento no edifício Solares, no Guarujá, para, em contrapartida, praticar atos com o presidente da República que favorecessem a OAS. Então, isso tudo tem uma definição no Código Penal. Se fosse verdade, o que teria acontecido seria um crime de corrupção passiva. Não é? O agente público, o funcionário público, o servidor público, recebendo vantagem econômica para, em contrapartida a essa vantagem, praticar ou omitir um ato das suas atribuições, do seu ofício, para favorecer alguém. Muito bem. Colocada esta primeira premissa, o que é que os autos demonstraram a respeito, em primeiro lugar, do recebimento do apartamento? Todos nós já conhecemos, já ouvimos dizer assim, só é dono quem registra, não é verdade? Quer dizer, o cidadão, para ser dono de um imóvel, ele tem que ter uma escritura e registrar no registro de imóveis, na circunscrição imobiliária. Muito bem, então a primeira pesquisa que se faz para saber se alguém é dono ou recebeu um imóvel é pesquisar no registro de imóveis. Feito isso no Guarujá, este imóvel, de acordo com os registros oficiais, pertence à OAS. Não pertenceu nunca à família Lula da Silva. Segundo lugar, qual teria sido, então, a forma de recebimento desta vantagem? A denúncia, inicialmente, diz que o Lula recebeu a propriedade desse apartamento. A defesa demonstrou que a propriedade deste apartamento não foi transmitida ao Lula e nem a ninguém de sua família. Então, o que é que passou o juiz de primeiro grau a fazer? Bom, não é bem isso, não é bem a propriedade que ele recebeu o direito de usar o apartamento em nome de um laranja, em nome de um terceiro. Bom, então tá bem, então vamos lá. Ele usou um dia, uma noite, este apartamento? Jamais. Ele nunca teve as chaves deste imóvel chamado triplex. Ele nunca permaneceu lá em situação alguma. Bom, aí então, como ele não recebeu nem a propriedade, nem a posse para usar o apartamento, passou-se no juízo de primeiro grau a dizer, não, ele não recebeu a propriedade, também não recebeu a posse, mas o apartamento foi atribuído a ele. Bom, aí nós da defesa ficamos com uma tarefa indecifrável para resolver. O que é atribuição de um imóvel? Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi falar. Eu tenho 50 anos de exercício da advocacia e nunca ouvi falar em atribuição do imóvel. Como é que é essa história? No Código Civil existe propriedade, existe posse, mas não existe atribuição de imóvel. Enfim, esta acusação feita em relação ao recebimento do apartamento do Lula, eu apelidei de Rigoletto. Sabe por que Rigoletto? Rigoletto é uma ópera que diz assim, La donna è mobile, qual più malvento, muda d'accento e di pensiero. Ou seja, a acusação muda toda hora. Ela é cambiante. Na medida em que a defesa desarma a acusação, ela parte para uma outra forma de imputação. Bom, isto em relação ao imóvel. Este imóvel, hoje, foi dado em garantia fiduciária, é isto, Valesca, pela OAS a um credor. Aliás, a OAS entrou em recuperação judicial, que equivale à concordata antiga. Não é? E na concordata ou na recuperação judicial, a empresa é obrigada a fazer o elenco rol dos seus bens. E adivinha quem é que estava nos bens que a OAS declarou? Sabe quem? Sabe quem? O apartamento triplex. Então, como é que ele pode ser, ao mesmo tempo, do Lula e ser da OAS que dá esse apartamento em garantia, uma espécie de hipoteca, a um credor fiduciário? Alguém pode explicar isso?
Eu não compreendo como uma coisa possa ser e não ser ao mesmo tempo. Então, este imóvel, na verdade, foi oferecido à família Lula depois que ele tinha deixado a presidência da República. Só que ele não aceitou, não quis comprar. Foi oferecido a ele para comprar. E por que foi oferecido a ele? Porque muitos anos antes, em 2005, Dona Marisa, a esposa dele, tinha subscrito uma cota de pagamentos mensais para comprar um apartamento da Bancop. Lembram-se da Bancop? Era uma cooperativa de imóveis de natureza sindical em São Paulo. A Bancop foi mal economicamente e vendeu todos os seus empreendimentos para a OAS. Não é? Então, na verdade, a Dona Marisa já tinha subscrito e pago e declarado no imposto de renda e com depósito mensal no banco das prestaçõezinhas choradas, como todos nós fazemos para comprar um imóvel. Não é? Isso lá atrás. E só por esta razão é que, muitos anos depois, a OAS resolveu, como sucessora da Bancop, dizer o seguinte: olha, a senhora tem um crédito aqui, a senhora não quer comprar um apartamento? Não tem aquele, mas tem esse aqui que é muito melhor e tal. E sendo o Lula presidente da República, a OAS, obviamente, tinha todo o interesse em vender uma unidade no imóvel, no prédio, para um ex-presidente da República. Bom, isto em relação ao imóvel. Esse triplex, em resumo, não é, nunca foi e nunca será dos Luiz Inácio Lula da Silva ou de qualquer uma pessoa de sua família, porque ele pertence à OAS, porque a OAS o deu em garantia, em hipoteca, a um banco, e nunca esteve em nome de Lula da Silva. De outro lado, assim, não, mas podia estar em nome da OAS, ele usava o apartamento. Ele nunca pôs os pés no apartamento para lá passar algumas horas. É esta prova que nós temos nos autos. Mas o tribunal resolve, como na fábula do Cordeiro e do Lobo, diz o seguinte: olha, ô senhor Cordeiro, eu vou comê-lo porque o senhor está sujando a água que eu tomo. O Cordeiro diz: olha, mas eu estou abaixo de você, o rio corre de você para mim, como é que eu posso sujar a sua água? Ah, é verdade, mas se não foi você, foi seu pai, se não foi seu pai, foi seu avô, se não foi seu avô, foi seu bisavô, de todo jeito eu vou querer comer você. É a velha fábula do lobo e do cordeiro, não é? Bom, este é, então, o quadro probatório em relação ao apartamento que o Lula teria que recebido e que nunca recebeu. Eu diria com o Manuel Bandeira, é uma coisa que teria sido, mas que nunca foi. Ele está condenado por isso. Bom, mas vamos ao outro dado, ao outro elemento que compõe esse crime, que é a prática de um ato de ofício que favoreça aquele que dá a vantagem ilícita. Nós perguntamos durante todo o processo para o juiz, para os procuradores, para as autoridades, mostrem qual é o ato praticado pelo ex-presidente Lula que teria favorecido a OAS. Qual é o ato? Ele deu uma concorrência? O que ele fez? Onde ele decidiu? Qual é o ato administrativo que ele baixou para favorecer a OAS? Não existe. Como o crime exige que aconteça a prática de um ato de ofício para favorecer alguém que paga em troca disso, o que é que a justiça, o que o judiciário fez até agora? Falou: bem, sabe como é? De fato, está escrito aqui no artigo 317 do Código Penal que receber ou solicitar vantagem indevida para praticar ato de ofício é crime. Mas, na verdade, nós não precisamos do ato de ofício. Então, a nossa pergunta fica sendo: se o crime diz que é preciso receber uma vantagem indevida, que é preciso haver a prática de um ato de ofício que favoreça aquele que dá a vantagem, e não existe nenhum dos dois, como é que nós ficamos? Nós estamos diante de uma condenação fora
acima das provas, com desprezo às provas trazidas aos autos e fora da lei. Porque a lei diz que para acontecer o crime de corrupção ativa é preciso que concorram essas duas situações que eu acabei de expor aos senhores. Isto gera uma grande insegurança jurídica no nosso país, porque nós sabemos que se nós não cometermos um crime, nós nunca seremos punidos pela justiça criminal. Mas agora o que se está vendo é que há punição sem crime. Este é o ponto, sem a prova de um crime. Então, nós não podemos aceitar isso. A Constituição e a lei é a medida de todas as coisas. Não é a vontade do juiz, não é o que o juiz acha, mas é o que a lei diz, o que a Constituição manda. É isto que deve nos governar. Aliás, o Estado de Direito é isso, né? É o governo das leis e não dos homens. É o governo das leis e não dos juízes. The rule of law. É o governo das leis. Não pode haver homem, mulher, categoria ou função que esteja a decidir acima e fora da lei. Este é o ponto. Então, meus amigos, o que nós temos aqui é uma condenação absolutamente divorciada da realidade probatória arrecadada, coletada, coligida nos autos. Nós temos um crime sem conduta criminosa. Nós temos um crime de resultado econômico sem que tenha havido essa vantagem econômica. Em suma, o que nós temos é um grande vazio e uma grande vontade de condenar. Isso é verdade. Não é? Nós estamos trocando, digamos assim, os parâmetros da lei pelos parâmetros da convicção. Eu estou convencido e tal. Bom, o nosso sistema judiciário, a nossa Constituição, diz que todo processo criminal tem que observar uma fórmula democrática que se chama devido processo legal. E uma das regras do devido processo legal, due process of law, que nós importamos do direito saxônico, qual é essa regra? Não pode haver condenação se não houver prova segura da existência do fato e da culpa de quem está sendo processado. O que nós tivemos, em primeiro grau, foi uma condenação sem prova do fato criminoso, da existência do fato criminoso e de que o acusado, o presidente Lula, tivesse praticado a conduta que a lei descreve como conduta criminosa. E o tribunal hoje, lamentavelmente, sancionou, referendou esta decisão. Nós dela vamos recorrer, seguramente, não vamos aceitar isto, porque nós lutamos muito. Nós lutamos muito para resgatar da ditadura militar a democracia que nós temos. Quando os militares entravam nos tribunais e caçavam os juízes, não eram as associações de juízes que os defendiam. Eu estou falando quando os militares entraram no Supremo Tribunal Federal e caçaram as atribuições judicantes de Evandro Lins e Silva, de Hermes Lima, de Vitor Nunes Leal, no período da ditadura militar. Fomos nós, não as associações de juízes que hoje vivem publicando notas aí, que fomos defender a independência dos juízes por amor à democracia, ao Estado de Direito. Nós, advogados, fizemos isso. O que nós estamos verificando agora é que o autoritarismo não veste mais aquela cor verde-oliva dos militares. Parece que o autoritarismo sofreu uma mutação cromática. Ela hoje se veste de preto. Ele hoje está a se vestir de preto. Condenação sem provas é condenação autoritária. Condenação
sem a demonstração concreta e efetiva do ato criminoso, é ato de autoritarismo contra a Constituição e contra a ordem democrática. Eu queria dizer aos senhores que nós temos sustentado isto durante todo o processo. Hoje nós ouvimos aí o seguinte: não precisa demonstrar qualquer ato do acusado para condená-lo. Isto está implícito, o ato de ofício que ele poderia ter praticado para favorecer, digamos assim, a OAS está implícito, e nós acreditamos na palavra do delator. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Isto não é uma advertência da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma advertência de um sujeito, de um grande advogado, de um grande jurista francês que se chamava Chrétien Guillaume Malesherbes. Malesherbes, advogado de Luís XVI. Aquele que disse para a corte: senhores juízes, trago duas coisas: a verdade e a minha cabeça. Vocês podem pegar a segunda, que é a minha cabeça, depois de escutar a primeira. E foi o que aconteceu realmente. Não é? Então, o Malesherbes já advertia para o perigo de se dar crédito irrestrito à palavra dos delatores, porque os delatores têm interesse em atender à acusação para obter vantagens. O Malesherbes disse o seguinte: quando nós temos muitos delatores à vontade, nós não precisamos de culpado para condenar as pessoas. Quando nós temos muitos delatores, nós não precisamos de culpados. Então, não vejo como se possa lavrar uma condenação como esta contra o ex-presidente Lula. Esse julgamento de hoje será julgado pela história. A história vai ler todas as nossas razões, vai ler todos os nossos livros e vai saber em que circunstâncias se condenou aquele que foi o maior líder popular das Américas, como diz o New York Times de hoje, de ontem. E então, os que hoje julgam serão julgados. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Nelson Mandela na África do Sul? Alguém se lembra? Mas todos se lembram de Nelson Mandela. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Tiradentes no nosso país? Mas todo mundo se lembra de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Não é? Então, não se iludam. A verdade pode ficar doente, mas ela não morre nunca. E a nossa verdade é a inocência de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que tirou da miséria 40 milhões de brasileiros.